Tempo de reconstrução. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para darmos início ao estudo do livro do profeta Ageu, Ageu capítulo 1. Mas antes é necessário que eu faça aqui 3 pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, a intenção do nosso coração, o desejo do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado, certamente você será edificado através da leitura da palavra. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E na descrição desse estudo, no YouTube ou então na agenda da semana, na nossa página, no Instagram, você vai poder conferir os dias, os horários e os temas de cada estudo. Venha participar, porque certamente você vai agregar conhecimento do Senhor, você vai adquirir mais conhecimento do Senhor e certamente será bênção na sua vida. Depois desses pedidos, quero compartilhar com vocês então Ageu capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, que diz: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Quando nós estamos aqui iniciando o estudo desse livro do profeta Ageu, e esse livro tem apenas 2 capítulos, o contexto do profeta Ageu, e vale a pena você ler o profeta Ageu junto com o livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são contemporâneos. E o profeta Ageu, ele começa a profetizar, e a profecia dele se estende até pouco antes da conclusão, da restauração, da reconstrução do 2º templo. O primeiro templo havia sido destruído no ano 586 a.C. Na ocasião, o profeta Jeremias havia profetizado, falando que o povo seria levado para o cativeiro e ficaria no cativeiro durante 70 anos. Quando veio essa palavra do Senhor ao profeta Jeremias, a Babilônia havia conquistado grande parte do território ali do que hoje a gente chama de Oriente Médio. O império que reinava absoluto na ocasião era a Assíria, e a Assíria
Veio a Babilônia contra a Síria e o Senhor utilizou vários profetas para falarem para a Síria que o tempo dela já havia acabado. E vem a Babilônia para guerrear contra a Síria, conquista a Síria e vai conquistando todo o restante ali daquela região. O que acontece é que na época que existia esse combate entre a Síria e Babilônia, o Egito foi para socorrer ali a Síria, e quando estava indo para socorrer a Síria, o rei Josias, que foi o último rei que reinou de fato ali em Israel não, em Judá. Israel é reino do norte, Judá é reino do sul, ali em Jerusalém, e ele morreu ali no ano 609. E Israel ficou nesse período pagando impostos, tributos altos para o Egito. Egito colocou um governador ali em Jerusalém, e isso aconteceu então do ano 609 até o ano 598. No ano 597 chega a Babilônia. O Egito fugiu, abandonou a Síria, abandonou Israel, voltou para o Egito, se escondeu no Egito, fugindo de Babilônia. E nessa situação, nessa ocasião, antes dessa chegada da Babilônia, o profeta Jeremias havia falado que o povo ficaria no cativeiro durante 70 anos, coisa que aconteceu do ano 597 a.C. até o ano 530 a.C. Você percebe que deu quase 70 anos que foi a palavra do Senhor para esse período de cativeiro. Mas o Senhor falou que iria restaurar, e falou isso através dos profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são contemporâneos. E o povo aguardava ansioso por essa restauração. O que acontece é que no ano 586, então o cativeiro começa no ano 597 a.C., mas passados aí 11 anos, no ano 586, Israel vai fazer uma revolta contra a Babilônia e vai matar ali as pessoas que o rei da Babilônia colocou ali para estarem governando Israel. E por causa dessa revolta, Babilônia vem, destrói todo Israel, os muros, o templo, coloca Israel abaixo e pega o restante do pessoal e leva para a Babilônia. Você vai ver isso lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 52, versículo 30, vão 4.600 pessoas para a Babilônia. E o que acontece é que o povo aguardava ansioso por essa restauração desse templo, e agora é tempo de retornar do exílio. Portanto, Esdras e Neemias retornam do exílio no ano 540 a.C. para fazer a reconstrução do muro e do templo. Neemias reconstrói os muros, Esdras reconstrói o templo e começa a reconstrução desse templo. Só que eles têm muita dificuldade. Quando você lê o profeta Neemias, para eles reconstruírem ali os muros, era colocado então, uma pessoa estava reconstruindo o muro, então quando um judeu estava reconstruindo o muro, ele tinha que estar armado para poder se defender, porque o pessoal não queria, os povos que ali habitavam, não queria essa reconstrução nem do muro, nem dos muros e nem do templo. E por isso eles enfrentaram muita dificuldade. E eles acreditavam que seria, como o Senhor falou, que o templo seria restaurado, que a Jerusalém seria restaurado, que seria algo fácil. E porque eles estavam passando por muitas dificuldades, eles entendiam e falavam, como diz aqui no versículo 3, no versículo 3 não, no versículo 2, que ainda não chegou o tempo da reconstrução da casa do Senhor. Por quê? Por causa das dificuldades. Eles achavam que na reconstrução não haveria dificuldade nenhuma. E aí, como eles estavam passando por essas dificuldades,
Eles achavam então que o tempo não havia chegado. E o Senhor levanta o profeta Ageu para falar que o tempo chegou e que eles precisavam olhar para as circunstâncias da vida, que vem no versículo 5. Vejam, palavras do Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Versículo 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O Senhor está falando para eles olharem para o passado, quando o Senhor falava que o povo deveria se arrepender, confessar os pecados, abandonar os pecados e voltar para as práticas da lei. E como o pessoal não obedeceu, eles foram levados para o cativeiro. Agora o Senhor relembra aqui no versículo 5. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Chegaram para essa situação. Por que eles estavam nessa situação? Por causa do pecado dos antepassados. E agora o Senhor está falando que Ele está falando com o povo para o povo ter um comportamento e o povo não tem esse comportamento. E aí o Senhor fala, olha para as circunstâncias da vida como que têm sido difíceis para vocês. Vocês não têm, come, mas não fica satisfeito, bebe, mas não se satisfazem, estão se vestindo, mas o vestimento não é o suficiente, aquilo que vocês procuram ajuntar, parece que o dinheiro não é ajuntado, que vai tudo embora. Então olhem para as circunstâncias que vocês estão vivendo e entendam que sou eu, Deus falando, sou eu que estou permitindo isso acontecer porque eu estou chamando vocês para agirem como eu falei que deveria agir e vocês não estão agindo. O Senhor havia falado que eles, quando voltassem do exílio, que precisariam restaurar o relacionamento com Deus e uma das formas de restaurar o relacionamento com Deus era levantando ali o segundo templo, que é o que é conhecido como o templo de Zorobabel, que de fato aconteceu essa reconstrução terminou no ano 515 a.C. E agora o Senhor está chamando o povo, então, para esse compromisso com Ele. E o que nós podemos, como que a gente pode pegar esse período profético da fala aqui do profeta Ageu, nas circunstâncias em que ele viveu, como que foi a reconstrução, as dificuldades que eles tiveram nesse período, por volta aí do ano 520 a.C., entre 530 e 520 a.C., que foi o período em que o profeta Ageu profetizou e foi escrito essas profecias, e as profecias foram escritas, a conclusão desse livro aconteceu antes da conclusão da restauração do segundo templo no ano 515. Então, muito provavelmente foi escrito entre o ano 530 e 520. E o que nós podemos trazer para os nossos dias hoje? É tempo de reconstrução. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas assim como o profeta Ageu fala que é necessário a reconstrução do templo, né? E para que o povo volte a se relacionar com Deus, mas não só o templo, porque aqui no capítulo 1, no capítulo 2, no livro todo, o profeta vai tratar de 3 assuntos, que é a reconstrução do templo, a aliança do Senhor e a vinda do Messias. Aqui nisso tudo o profeta vai estar tratando desse assunto, então vale a pena você ler todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2, como a gente sempre pede, para que você entenda e compreenda essa mensagem e venha aplicar na sua vida. É tempo de reconstrução, é tempo de reconstruirmos o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei aonde você caiu, eu não sei como que ficou o seu relacionamento com Deus, porque que no passado Deus se manifestou tanto e falava tanto e agia tanto, e talvez hoje parece que isso não acontece mais. Repare que é tempo de reconstrução. Reveja a sua teologia, reveja a sua forma de se relacionar com Deus, reveja o seu tempo de oração, reveja o seu tempo de leitura bíblica, reveja o seu relacionamento com Deus.
para que o Senhor restaure e faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida, porque existe um propósito. Assim como existia um propósito para a reconstrução desse segundo templo, há um propósito para a reconstrução do Senhor na sua vida. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.